tudo bem? Olha só, hoje a nossa aula vai ser uma aula muito interessante. Vocês vão descobrir várias coisas super legais sobre o nosso país. Mas prestem atenção, é uma aula de natureza e sociedade. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o Dia da Independência, dia 7 de setembro, que é comemorado na próxima segunda-feira, certo? Para isso, a tia vai precisar contar uma história para vocês, uma história do nosso país, para poder vocês compreenderem o que foi esse Dia da Independência. Mas para isso, antes a gente precisa saber o que é independência, né? Então vamos lá. Independência é quando a gente depende de alguém, quando a gente precisa muito dessa pessoa, a gente não consegue fazer nada sem aquela pessoa, por exemplo. E aí, de repente, a gente não precisa mais dessa pessoa e a gente se torna independente. A gente consegue fazer as coisas sem precisar que outras pessoas nos auxiliem, nos ajude, certo? Então, o Dia da Independência no Brasil quer dizer que o Brasil se tornou um país livre, ele não precisou ser comandado por outro país. Mas isso vocês vão entender melhor na história que a tia vai contar agora. Esse vídeo foi retirado das imagens do canal do YouTube Moral de Histórias Professora Erli. Eu vou deixar o link aqui em cima para quem quiser acompanhar pelo canal dela, certo? Há muito tempo atrás, mais precisamente em 1808, a família real portuguesa precisou vir morar no Brasil. Nessa época, o Brasil era colônia de Portugal. Ou seja, todas as nossas riquezas, o ouro, a madeira, eram exploradas e levadas para Portugal. Por volta de 1820, a família real portuguesa que morava aqui no Brasil precisou voltar para Portugal. Então, o rei Dom João VI nomeou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Assim, a família real retornou para Portugal e Dom Pedro ficou aqui no Brasil. Ao perceber o desenvolvimento do processo de independência do Brasil, a corte portuguesa enviou uma carta a Dom Pedro exigindo seu retorno para Portugal. Porém, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro recebeu um manifesto do povo brasileiro, pedindo que ele não abandonasse o nosso país. Dom Pedro resolveu ficar aqui no Brasil. E esse dia ficou conhecido como o Dia do Fico. A decisão de Dom Pedro foi pronunciada da seguinte forma: se é para o bem de todos e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E Dom Pedro passou a ser chamado de Dom Pedro I. Após o Dia do Fico, Dom Pedro I traçou uma série de medidas que mudariam a história do Brasil. No dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I declarou a independência do Brasil com o famoso grito: independência ou morte! E a partir dessa data, o Brasil deixaria de ser colônia de Portugal. Escute agora o hino da independência do Brasil.
contente a mãe gentil, já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade, no horizonte no Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava da perfídia explodiu. Houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou deles o Brasil. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viram só? Aprendemos agora mais um pouco sobre o nosso país, sobre a nossa história. Então, na segunda-feira nós vamos comemorar o Dia da Independência fazendo uma atividade super legal, belezinha? Mas antes da gente fazer essa atividade de segunda-feira, tem uma atividade para vocês realizarem que está lá na plataforma, certo? Então façam as atividades, tirem foto e mandem para ti lá na plataforma. Beijos e até a próxima videoaula. Tchau!